No vídeo de hoje, eu vou estar falando sobre humildade e confiança. São duas palavrinhas que realmente têm profunda importância quando nós realmente desejamos prosperar em nossas vidas. Se você quiser continuar a desenvolver e saber um pouco mais, continue no vídeo, já deixe seu like aí e vamos embora para essas informações que eu quero deixar para você. Realmente, humildade e confiança. Humildade, a gente já percebe de antemão o quanto nós podemos ser pessoas que através dela nós baixamos uma barreira. A primeira é a do ego. Toda vez que nós estamos com o ego inflado, nós achamos que sabemos de tudo, a gente tampa os ouvidos. E nessa brincadeira, né, que eu não diria que nem é brincadeira, nesse modelo comportamental, a gente fica com uma tremenda dificuldade de ouvir. Isso faz com que nós não tenhamos um pouco de humildade para aprender. Já passou por aquela situação de que aquela pessoa, ela fica o tempo todo, eu já sei. Não quero que fale porque eu já sei tudo. Isso falta uma certa humildade. E eu te pergunto, para se desenvolver nesta vida, seja em qualquer área, seja em estudo, profissional, relacionamentos, família, para você adquirir algo para sua vida, você não precisa ter um pouco de sensibilidade a escutar, a ouvir e uma humildade para receber essas informações de outra pessoa e como você realmente quer crescer nesse modelo de não ouvir ninguém. Como você quer prosperar se você não consegue ter um pouco de humildade. Então essa é uma das primeiras, para mim, é essencial. Nunca deixe de ser humilde, independente do cargo, independente da tua questão financeira, classe social. Porque a humildade não é apenas para você deixar assim, então agora eu vou ser humilde e vou deixar qualquer um vir, me dar tapa na cara, como diria, né, Jesus, me deu uma face, eu já te dou a outra, e seja o que Deus quiser. Não é só sobre isso. Humildade é para que você esteja sensível a ouvir quando as oportunidades te aparecerem. É ou não é? Eu me recordo que em toda a minha vida, de tudo aquilo que eu já experienciei, eu sempre tive isso comigo muito forte. A humildade. Então, muitas vezes, diante das minhas experiências profissionais, eu estava aprendendo, ocupando às vezes cargos de liderança, né, sendo gestora de empresa, e muitas vezes eu estava ali, humilde, pronta para ouvir aquela pessoa, aquele cliente que às vezes não gostou do produto, ou aquele colaborador da qual eu tive a oportunidade de conviver em granjas, que às vezes sabia menos do que eu em formas de conhecimento, porque não estudou a quantidade que eu estudei, mas ela tinha um conhecimento muitas vezes maior que eu, que é a escola da vida. E se eu fosse arrogante ao ponto de, sinceramente, falar, eu sou dona desse lugar, horas, eu estudei mais que você. E aí? E aquela pessoa está, às vezes, me ensinando algo que pode ser o pulo do gato do que eu mais precisava na vida e precisava saber naquele momento. Se eu não tivesse a humildade em ouvi-la, e aí? Será que eu estaria me desenvolvendo? Qual situação na sua vida hoje que você se permite a não ouvir o outro? Que você se coloca em um pedestal achando que você já sabe tudo, que aquela pessoa sabe menos? Te convido a essa reflexão. A outra palavrinha se chama confiança. E essa já me traz uma vontade de dar risada, de ser feliz. Por quê? Porque quando você confia em algo, ninguém te segura. Se você confiar que você chegará lá, mesmo sem entender como será,
você vai conquistar o que você quer. Seja um movimento material, um carro, uma casa, fazer um curso, seja você ter a confiança na sua espiritualidade, de que Deus está contigo e você está super protegido ou protegida, ninguém pode te afetar. Confiança nos processos que a vida te conduzir, você sempre colocar o famoso muito obrigado, porque você entende que aquilo faz parte do seu processo evolutivo. Tudo isso que eu te falei é necessário para que você realmente consiga atingir uma prosperidade. Eu, diante de todos esses anos que eu estudo muito sobre espiritualidade, sobre toda a parte de desenvolvimento humano, sobre as relações, sobre as questões sistêmicas, eu venho observando que são 2 ingredientes maravilhosos para que você possa alcançar o seu resultado: humildade e confiança. Se você trabalhar esses 2 elementos na sua vida, eu não tenho dúvidas do quão você pode ir longe. Mas lembre sempre, o primeiro passo é sempre estar confiando em você mesmo também. Confiar que existe um Deus que rege todo esse planeta, que ele faz parte do seu processo e ele está sim do seu lado. Por quê? Porque ele também te criou uma criatura, uma pessoa, filha perfeita de Deus. E a outra é que você confie em você mesmo para alcançar qualquer coisa na sua vida. A gente observa bastante sobre lei da atração. É incomum a gente ouvir, mas a lei da atração funciona quando você confia no desconhecido, quando você confia no invisível, naquilo que você não pode tocar, mas você pode sentir. E esses normalmente são os movimentos que a gente faz com o coração. Porque entenda uma coisa, a nossa mente, ela tem uma tendência a nos colocar em situações negativas, a nos sabotar. Te faço a seguinte reflexão: quando você volta para os teus 5 anos de idade, para a tua infância, você lembra de mais episódios rapidamente, numa fração de segundos agora, você lembra rapidamente das suas questões que você experienciou, negativas ou positivas? Já parou para refletir sobre? Na grande maioria, nós temos uma tendência ao realmente prestar atenção nas nossas experiências negativas. É ou não é? Ai, porque minha mãe me batia. Ai, porque eu sofri isso. Ai, porque eu sofri aquilo. E cadê as boas? É só quando você realmente precisa gastar alguma energia que você vai voltar a olhar para o lado positivo. Por isso que nós ouvimos sempre, numa história, existe sempre os 2 lados. É ou não é? E é exatamente isso. Porque na grande maioria, o nosso cérebro ele é preguiçoso e ele tem uma tendência a só colar em coisas negativas. Para ele fica mais fácil entrar nesse looping. Então, a gente precisa gastar energia para realmente focar no nosso positivo, focar em coisas boas, focar naquilo que realmente é verdadeiro. Porque muitas vezes a gente cai em teorias sabotadoras, histórias que a gente mesmo conta para si mesmo. E a gente precisa compreender que humildade e confiança são um dos elementos, eu diria, os temperos necessários, fundamentais para que você atinja uma prosperidade. Aí eu te questiono, né, e te pergunto, tá, mas qual é essa prosperidade que eu preciso na minha vida hoje? Relacionamentos? Profissional? Financeiro? O que está faltando aí que você precisa de uma prosperidade? Lembre sempre, prosperidade não é só recurso financeiro. Prosperidade é você ter uma paz de espírito. É você sentir que você está bem com você mesmo, em todas as esferas da sua vida. Isso é o clímax.
É quando você realmente compreende que, uau, minha vida está em perfeita harmonia. E o que falta neste momento para você atingir essa prosperidade? Será que você já caiu a ficha nesses dois elementos? Humildade, confiança? O que está faltando para você neste momento? E eu vou jogar mais um tempero extra aqui nesse vídeo. Comportamentos de caridade, de ação social, de doação. É dando que se recebe. Muitas vezes a gente quer sempre o querer nosso, é meu, eu quero, mas o que eu estou emanando para o outro? O que será que eu estou sendo contribuição? Então, fica mais esse temperinho, que um dia eu vou gravar um vídeo só sobre isso para você. Então, se tudo isso fez sentido para você, eu gostaria que você pegasse uma folha de caderno, e meditasse um pouco como está a sua vida neste momento, como está o seu nível de humildade e confiança. Coloca seu cérebro para funcionar, se questiona. Muitas vezes a gente fica só querendo entender o porquê você não está bem, o porquê isso, o porquê aquilo, o porquê, tá? Mas quantas perguntas a gente pode estar respondendo? E eu te adianto, vai fazer você gastar muita energia. Mas é fundamental. Será que seu nível hoje está legal? Será que você se sente uma pessoa humilde? E lembre, como eu falei no início do vídeo, humildade não é você dar tudo que você tem e ficar sem. Deixar muitas vezes qualquer pessoa pisar em você e você não se sentir digna de também ser uma pessoa que pode prosperar e ocupar cargos maiores ainda. Não é só sobre isso, mas uma humildade de escuta, de perceber o quanto você pode estar evoluindo sobre isso. Então, se esse vídeo fez sentido, para uns minutos do seu dia e pensa, escreve, medita e busca gerar um movimento novo. A escrita, ela é terapêutica. Quando você para refletir sobre si, algo no seu cognitivo já vai querer mudar. Quando você medita sobre, você está baixando todas as barreiras, se colocando num movimento de aceitação, de ressignificação. Então, este é o movimento que eu quis gerar nesse vídeo de hoje. Se fez sentido para você, não esqueça, deixe um comentário, interage curtindo ou compartilhe para alguém que também precisa e merece ouvir sobre isso. Tá certo? E eu desejo do meu fundo do meu coração que você possa, sim, estar praticando esses elementos e o sucesso para você